Oi, Liliane, boa noite. Está me escutando? Boa noite. Oi, Dilson. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, obrigado. Então tá bom. Eu vou colocar no grupo da revista aquela condição lá que a respeito do agênero, tá? Se você está no grupo, não está? Tô. Então, eu vou colocar agora. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. Boa noite, Dilson. Boa noite, Liliane, Renata. Oi, chefe. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. E você? Tudo bem. Então tá bom. Hoje eu esqueci de mandar o convite, porque o convite é geral, não é só para uma reunião, então, mas sei lá, hoje eu mandar, eu esqueci de mandar. Não tem problema. Quem não guarda, né? Quem não souber guardar, não vem. Não tem problema. Vamos esperar um minuto, né? Ainda tem um O pessoal acho que entra. não entra mais na hora. A página da Revista Espírita, qual que é, Dilson? Fazendo um favor. A sua é da Renata. Ah, é Renata? É. Tá bem baixinho o seu áudio. 62. Hã? 62. 62? 62? Engraçado, Tá, obrigada. Vou dar uma olhada aqui. Boa noite, chefe. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Terezinha. Não estou vendo. Ah, aí. Renata, vai começar a página 62, o parágrafo? Ô, chefe, né? No parágrafo assim, ó. Se a duração da aparência corporal é limitada. Tá, peraí. 62. Tá, peraí, deixa eu procurar. Ah, achei. Uhum. Para certos espíritos é limitada. Achei. É o segundo parágrafo, né, Dilson? Oi, não escutei, chefe. Não, eu tô falando que é o segundo parágrafo aqui, depois, ó, começa nessas mãos, aí depois, se para os certos espíritos é limitada a duração de aparência corporal, achei. Obrigada. Bonete, boa noite. Boa noite, Terezinha. Oi, Ivonete. Boa noite. Boa noite. Tá boa? Tudo bem? Boa noite. Oi, Terezinha. E a Boa Aparecida, noite. tá boa? Tá, graças a Deus. Acho que já tá aí, tá? Não. Olha, Não. Tô sim, boa noite, tô aqui. Tá aqui, boa noite. Oi, Aparecida. Tá tudo bem bem? com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Ai, que bom, graças a Deus. para quem entrou Obrigada. agora, eu coloquei lá o resumo do que é a gênero no grupo da Revista Espírita, tá lá para quem quiser ver, tá? Quem está entrando agora, então, já são 19h33, né? A pessoa está chegando sempre um pouco mais atrasado. Nós vamos ter que terminar mais atrasado também, né?
Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos do mundo espiritual, aos nossos espíritos protetores e anjos guardiões, a todos aqueles que vêm estudar conosco e aqueles que vêm nos instruir. Vamos pedir as bênçãos de Jesus para toda a humanidade, em especial aqueles que estão doentes, aqueles que estão cativos, né? Aqueles que estão, principalmente aqueles que estão cativos do ódio e doentes da cabeça, né? Vamos pedir que Jesus possa balsamizar os seus espíritos e que eles possam progredir, mesmo que seja em outros planetas. Então, declaramos aberto esse nosso estudo da Revista Espírita do ano de 1859, com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal, hoje e sempre. Que assim Estou tentando. Põe mais. Bom, minha gente, né, para quem está chegando agora, mais uma vez, está falando que eu coloquei o material sobre a Gênesis no grupo agora, tá? Tem um PDF, não é PDF, não, é doc, do Word. Então, nós vamos retomar o estudo na página 50 do livro da Edicel e do 62 do livro da Fé. Né? O parágrafo se a duração da aparência corporal, vamos pedir para a Liliane, né? Para ela iniciar para nós aqui. Seja marcado, né? Começar a ler, então. Se a duração da aparência corporal é limitada para certos espíritos, podemos dizer que, em princípio, ela é variável e pode persistir mais ou menos tempo. Pode-se produzir-se a qualquer momento e a qualquer hora. Um espírito cujo corpo fosse inteiramente visível e palpável, dar-nos-ia a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco, sentar-se em nosso lar, como qualquer visita, pois que o tomaríamos como um de nossos semelhantes. Partimos de um fato patente, o aparecimento de mãos tangíveis, para chegar a uma suposição que lhe é consequência lógica. Entretanto, não a teríamos aventado se a história do menino de Baione não nos tivesse aberto o caminho, mostrando-nos a possibilidade. Interrogado e respeito, um espírito superior respondeu que, efetivamente, podemos encontrar seres de tal natureza, sem que suspeitemos, acrescentou que isso é raro, mas que se vê. Como, para nos entendermos, necessitamos de um nome para cada coisa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama de agêneres, para indicar que sua origem não é o resultado de uma geração. O fato que segue, ocorrido recentemente em Paris, parece pertencer a essa categoria. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e pedia a Deus que auxiliasse na sua aflição. À saída na rua Santo Honorato, encontra um senhor que a aborda e lhe diz: minha boa senhora, ficaria contente se arranjasse trabalho? Ah, meu bom senhor, responde ela, peço a Deus que me faça esse favor, porque estou muito necessitada. Então vá à rua tal, número tanto, procura a senhora T, e ela lhe dará o trabalho. Dito isso, continuou o seu caminho. A pobre mulher foi sem demora ao endereço indicado.
A senhora procurada lhe disse: com efeito, tem um trabalho que manda fazer, mas como não o disse a ninguém, não sei como pode a senhora vir procurar-me. Então a pobre necessitada, avistando um retrato à parede, respondeu: senhora, foi este cavalheiro quem me mandou. Este cavalheiro? Retrucou espantada a senhora. Mas é impossível, este é o retrato de meu filho, falecido há 3 anos. Não sei como pode ser isto, mas eu vos asseguro que foi este senhor que eu encontrei ao sair da igreja, onde tinha ido pedir auxílio a Deus. Ele me abordou e foi ele mesmo quem me mandou aqui. De acordo com o que acabamos de ver, nada existe de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, cuja prece, por certo, ouvira, lhe tenha aparecido sob a forma corpórea, para lhe indicar o endereço da própria mãe, em que se transformou depois, sem dúvida do que era antes, um espírito a menos que tivesse achado oportuno mostrar-se a outras pessoas sobre a mesma aparência, continuando seu passeio. Aquela mulher teria, assim, encontrado um agênere, com o qual conversara. Perguntarão, entretanto, por que não se teria apresentado a sua mãe? Nessas circunstâncias, os motivos que determinam a ação dos espíritos nos são completamente desconhecidos. Agem como bem lhes parece, ou antes conforme disseram, em virtude de uma permissão sem a qual não podem revelar a sua existência de modo material. Aliás, compreende-se que a sua presença pudesse causar à mãe perigosa emoção. E quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo? E, além disso, não terá sido um meio de lhe revelar a sua existência? É mais provável que ele tivesse sido testemunha invisível do encontro das duas senhoras. Não nos parece que o duende de Bayonne deva ser considerado como agênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou. Por isso que, para a família, ele teve sempre o caráter de um espírito e nunca procurou dissimulá-lo. Era o seu estado permanente. As aparências corporais que revestiam eram apenas acidentais, ao passo que o agênere propriamente dito não revela a sua natureza, e aos nossos olhos não passa de um homem comum. Sua aparição corpórea pode ter longa duração, conforme a necessidade, a fim de estabelecer relações sociais com um ou vários indivíduos. Tá bom, né? Vamos parar por aí, Liliane. Uhum. Então, eu achei interessante, né, essa passagem aqui, né, dessa senhora, né, que ela foi até a igreja, né, e ela estava pedindo, né, a Deus que auxiliasse ela, né, ela estava querendo um emprego, né, e ela foi abordada, né, por um senhor, né, que ela fosse até o endereço, que lá ia ter gente, né, que ia receber ela, que estava precisando de gente para trabalho, né. E aí ela foi nesse local, né, só que a senhora que estava lá, ela ficou surpresa, porque a princípio ela não tinha divulgado, estava precisando de pessoas, né, para aquele trabalho, e ela viu a foto lá, né, do rapaz, e ele era o filho da senhora, né, que já tinha falecido. E ele que apareceu como agênere, né, como a manifestação, como se fosse corpórea, né, como se ele estivesse junto com ela, né. Então, e ela, assim, ficou admirada, né, porque
o filho já tinha falecido e ela ficou surpresa também, porque ele apareceu para ela, né? Então, assim, eu acredito que é difícil acontecer, né? Mas existe, né? E existia naquela época, né? Aparição, né, de espíritos, né? E aí ele comenta, né, basicamente sobre essa parte, e aí fala aqui também, quem sabe não apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo. Tem as manifestações, né? Mas eu achei interessante essa parte, mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Liliane, antes de abrir o comentário para todo mundo aí, eu vou ler um pedaço do resumo que eu fiz, porque é uma coisa para ficar mais claro. Então, vamos lá. O que é um agente? É uma aparição. Então, já definimos. A gênero é uma aparição em que o desencarnado se reveste de forma mais precisa das aparências de um corpo sólido. Presta atenção. Aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão ao observador, que supõe ter diante de si um ser corpóreo. Então, ó, aparência de um corpo sólido, ok? A parte exterior. Não há parte interior. Esse fato ocorre devido à natureza e propriedades do perispírito, que possibilitam ao espírito, por intermédio do seu pensamento e vontade, provocar modificações no corpo espiritual do ponto de vista de torná-lo visível. Há uma condensação, os espíritos usam essa palavra a título de comparação apenas. Tal que o perispírito, por meio das moléculas que o constituem, adquire as características de um corpo sólido, capaz de produzir impressão ao tato, deixar vestígios de sua presença, tornar-se tangível, conservando as possibilidades de retornar instantaneamente ao seu estado etérico e invisível. Para que um espírito condense seu perispírito, tornando-se um agênere, são necessários, além de sua vontade, uma combinação de fluidos afins, peculiares aos encarnados, permissão, além de outras condições cuja mecânica se conhece. Nesses casos, a tangibilidade pode chegar até o ponto que é possível ao observador tocar, palpar, sentir a resistência da matéria, o que não impede que o agênero desapareça com a rapidez de um relâmpago, através da desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os homens. Daí o nome agênere, vem do grego, o privativo, o gene, o genomai, ou gerado, não gerado, ou seja, que não foi gerado. Então, vou explicar. O agênere é um termo que foi criado na sociedade espírita. O Kardec não fala que foi ele, né? Presumimos que foi ele, mas ele não fala, tá bom? É um termo da codificação kardeciana. Inclusive, há várias condições de agênere lá no livro Os Quatro Evangelhos, mas não se usa essa palavra, tá? Essa palavra só tem dentro do Kardec, tá bom? Então, podem ser vistos, não se sabe de onde vieram nem para onde vão. Não podem ser presos, agredidos, visto que não possuem um corpo carnal. Desapareceriam tão logo percebessem a intenção diferente ou que quisessem tocar, caso não queiram permitir. Os agêneres, embora confundidos com os encarnados, possuem algo insólito, diferente. O olhar não possui a nitidez do olhar humano. E mesmo que possam conversar, a linguagem é breve, sentenciosa, sem a flexibilidade da linguagem humana. Não permanecem por muito tempo entre os encarnados, não podendo se tornar comensais de uma casa, nem figurar como membros de uma família.
Bom, terminei por aqui. Tem mais material, tá? Não é só isso, não. Tem outras coisas, outras citações na Revista Espírita. Eu coloquei aí para vocês. Coloquei também um trecho dos 4 evangelhos, em que trata do agênere, e também coloquei trechos de outras obras espíritas. Está tudo aí, para quem quiser pesquisar, para quem quiser ler a pesquisa, tá aí. Então, tá bom. Agora, quem quiser fazer alguma coisa, algum comentário, alguma colocação, será muito bem-vindo. Walter, você está sem som. Voltou. Essa aparição, que é esse fenômeno da aparição, apareceu o espírito, apareceu a mulher e apareceu a mãe do rapaz, né? Quem deles ganhou mais com essa informação? Ou é nós agora que estamos lendo? Como é? É porque o microfone está ruim. Eu não escutei direito. Uai. Cadê o som? Cadê? Não, mas o som é para nós. O interesse do espírito mostra para a família que ele existe, né? Mas, além dele, foi beneficiado a mendiga e a mulher. E nós agora. Mas quem foi mais beneficiado? Na hora, no momento lá. Isso não é estranho, né? A gente já tanto ouve contar de coisas assim, como também já experimentou coisas assim, né? Encontrar uma pessoa na rua depois que eu soubesse que ela tinha morrido há um certo tempo, né? E falar, não, mas como pode? Eu encontrei o fulano ali. Não, mas o cara morreu tem mais de um ano, tem mais de... Quer dizer, não é uma coisa incomum da gente de acontecer, não, né? Esse tipo de materialização. Mas então, o que acontece? O que fica importante é que o agênero não é um ser fora do universo. É isso que a gente quer citar. É apenas uma materialização que dura mais ou menos tempo, né? De acordo com as condições e de acordo com os espíritos, né? Vamos voltar lá nos Atos dos Apóstolos, né? Quando Tomé tocou as chagas de Jesus, né? É uma materialização, né? Jesus materializou as mãos dele machucadas, furadas lá, os pulsos, né? Para que Tomé visse isso, porque realmente Jesus já não tinha corpo material mais nessa época, né? E não vamos entrar nos detalhes que o que consta lá do 4 Evangelhos, que ele afirma que Jesus nunca teve corpo material, né? Jesus sempre foi um agênero, que o parto de Maria foi uma coisa que ela foi assim, não sabia o que era, mas não era, né? Tá lá no material que eu separei um pouco aí. Eu não vou ficar fazendo propaganda de obra da concorrência, não. Se vocês quiserem, tá no material que eu separei aí para fim exclusivamente instrutivo. Nele também tem a do São Luís aí, que é a explicação que eu achei mais ponderada, mais legal, né? Você quer falar alguma coisa? Célio, a Regina? Quero. Regina, quer falar? Edna? Eu quero dizer o seguinte aqui, aliás, é mais um pedido, né? De nós daqui para frente, até o final dessa leitura, né, do Agênere, nós nos atentarmos para alguns detalhes, porque a semana passada eu achei que foi muito proveitosa o debate que foi feito, inclusive com opiniões, né, de cada um. Eu dei a opinião de que achava que a Agênere valia tanto para encarnado quanto para desencarnado. A Terezinha achou que, na opinião dela, era só os desencarnados, e nós vamos ver aqui que só os desencarnados, segundo Kardec. Então, mais uma vez, eu achei errado, né? Mas o que eu tenho para pedir é o seguinte, já começa nessa comparação que ele faz do Louquinho de Bayonne com o caso narrado.
ele diz que o louquinho de Baione não é considerado agênero, porque ele se apresenta, né? Ele se manifesta sem esconder a natureza dele, espírito. Então, a irmã via como espírito, a mãe via como espírito, né? E isso me gerou aqui uma certa dúvida. Por isso que eu estou pedindo para que todos, né, para até me ajudar, acompanhassem o caso, porque nós citamos, né, foi citado a semana passada, Eurípides Barçanufo, né? E ninguém conta que ele foi lá fazer o parto e viram ele como espírito, mas como Eurípides Barçanufo em carne e osso. Então ficou meio assim, né? Santo Antônio de Pádua, que é citado também, vai lá no tribunal defender o pai e tudo. Ninguém olhou para ele, foi o espírito dele que está aqui no tribunal, era ele. Então, isso me gerou dúvida. E como o Dilson havia dito já no início dessa leitura, semana passada, é pano para manga, né? É polêmico, não até no sentido dos 4 evangelhos lá, com os Teng, mas até nisso aqui mesmo. Porque o Kardec aqui desconsidera o louquinho de Baione, porque ele se apresenta como espírito, né? E aí eu me lembrei desses 2 casos, de Eurípides Barçanufo, que apresentou como... E são encarnados. São ou não agênero? Por Kardec, encarnado não é agênero, é aparição mesmo. Mas uma aparição que se confunde como o ser real. E isso me gerou uma confusão, tá certo? Eu ainda estou confuso. Ô Célio, para tirar um pouco da sua confusão, é uma aparição de alto grau de tangibilidade. Você entendeu? A aparição de alto grau de tangibilidade pode ser confundida com agênero. Porque isso é a mesma coisa. Vamos dizer assim, a grosso modo, é uma divisão apenas semântica. Porque dentro da tangibilidade que ela tem aos olhos da pessoa, para desconfiar que é um agênero, a pessoa tem que ter um treinamento muito grande, né? E de prestar atenção nessas coisas, né? E geralmente isso não acontece, é uma coisa fortuita, né? É uma coisa que... E você estava falando lá o louquinho, do Andy de Baione, né? É engraçado que ele também é citado no JB Rusteg. Lá está lá nos 4 evangelhos também, tá? Ele tem... Quer dizer que foi um fato que teve a comoção da França toda, porque ele estava bem longe de Paris, o Kardec estava em Paris, ele fala a mesma coisa, o Kardec também fala do mesmo coisa, então esse fato suscitou alguma publicidade na França, né? Só isso aí para colocar. Ok, obrigado, Dilson. Terezinha, você quer falar? Sim, sobre o caso do Eurípides Barçanufo do São Tomás lá de Aquino, nesse caso aí é um fenômeno de bicorporiedade, né? E a bicorporiedade não é o agênese, né? Isso. Ou eu estou confundindo tudo? Isso mesmo, tá. Porque a pessoa está viva, o agênero não pode existir corpo material presente, né? Nem a distância. Então... no caso deles é a bicorporiedade. Bicorporiedade, ele é uma... Apareceu no cemitério, apareceu em São Pedro, apareceu na Estádio Maús e depois... Tem Obrigada. mais para frente, Não é nada. fato mais para frente, no ano de 1900, deixa eu ver, 1800 Você fala assim, Aquele agênero do bebê, entendi. como é que José e Maria dão comida para ele? Peraí que eu estou confundindo tudo, gente, estou perdendo. Ô, Dilson, é só para lembrar que ele vai citar aí o caso aí do rapaz de Londres, né?
Ele aparece no restaurante lá, vai tomar café, almoçar com os amigos, etc. E ele estava em Londres, isso era na outra cidade. E não é a Gênero, né? É como a Terezinha disse aí no caso do Eurípides, é uma bicorporeidade, né? Porque ele estava encarnado. É muito bem. Ele ressurge também na mesma revista espírita no próximo ano, 1860, como Os Espíritos Glóbulos, tá? Explicando lá de uma aparição com o Donald Hone, né? Então, ela consta também do material que eu mandei para vocês, quem quiser está lá para ler. Vamos pedir para a Shebna. Shebna, você pode fazer o São Luís para nós aí? Sim, faço sim. Pedimos ao Espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos, dignando-se responder às nossas perguntas. Primeiro, o espírito do louquinho de Bayonne poderia mostrar-se corporalmente em outros locais, e as outras pessoas além da sua família? Resposta: sim, sem dúvida. Segunda, isto depende da sua vontade? Resposta: não exatamente. O poder dos espíritos é limitado, só fazem o que lhes é permitido fazer. Terceiro, o que aconteceria se ele se apresentasse a uma pessoa desconhecida? Resposta: teria sido tomado por uma criança comum. Divosei, porém, uma coisa. Por vezes existem na Terra espíritos que revestiram essa aparência, que estão tomados por homens. Quarto, esses seres permanecem a classe de espíritos inferiores ou superiores? Resposta: podem pertencer às duas. São fatos raros. Deles tendes exemplos na Bíblia. Quinto, raros ou não, basta sua possibilidade para merecer a nossa atenção. O que aconteceria se, tomado semelhante ser por um homem comum, lhe fizesse um ferimento mortal? Seria morto? Resposta: desapareceria subitamente, como um jovem de Londres, ver o número de dezembro de 1858, fenômenos de bicorporeidade. Sexto, eles têm paixões? Resposta: sim, como espíritos têm as paixões dos espíritos, conforme sua inferioridade. Se algumas vezes tomam um corpo aparente e para fruir as paixões humanas, se são elevados, é com um fiútil que o fazem. Sétimo, podem procriar? Resposta: Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na Terra e eles não podem ser derrogadas. E elas não podem ser derrogadas. Oitavo, se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria um meio de o reconhecer? Resposta: não, a não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar, fatos que lestes anteriormente. Observação: alusão a um fato dessa natureza relatado no início da sessão. Nono, qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Resposta: frequentemente o mal. Os espíritos bons têm a seu favor a inspiração. Agem pela alma e pelo coração. Como o sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores. Aquelas são desse número. Entretanto, como disse, os bons espíritos podem igualmente
tomar essa aparência corporal com um fim útil. Falei de maneira geral. Ô, Shebna, pode parar por aí. Tá. Aqui, então, né, algumas perguntas são realizadas a São Luís e relacionadas assim, ao fenômeno, né, em si. Então, a primeira pergunta, né, se o espírito de Louquinho de Baione poderia mostrar-se corporalmente em outros locais e a outras pessoas além da sua família? Aí eles falam, né, São Luís diz que sim, sem dúvida. E perguntaram, né, da reunião, isso depende da sua vontade? Aí ele disse que não, que o espírito, ele faz aquilo que é permitido fazer. Aí eles perguntaram, né, o que aconteceria se ele apresentasse a uma pessoa desconhecida? Aí a resposta, teria sido tomado por uma criança comum, né? Aí ele fez aqui ele dizia para nós, porém, uma coisa: por vezes existem na Terra espíritos que revestiram essa aparência e que são tomados por homens. Ô, Shebna, aí a gente percebe duas situações, né, do Louquinho de Baione, né? A aparição dele para a mãe e a irmã era uma aparição, porque elas sabiam que ele era o espírito. Mas quando ele pergunta aqui nessa terceira questão, e se ele aparecesse para uma pessoa desconhecida? Né? Aí ele seria tomado como uma criança comum, ou seja, aí seria a gênero. Não é isso? É isso, Dilson? É isso mesmo, tá? Olha, eu vou falar uma coisa, não é para vocês ficar procurando isso na rua, não, mas tem muito, viu? Tem muito. É o que ele fala, né? Inclusive do que ele falou aí, para buscar gozar paixões humanas. Quem não conhece a história de um amigo, de uma pessoa, de um conhecido lá, que de repente ele estava muito triste, saiu para a noite aí, encontrou uma mulher maravilhosa e conversou com ela e só ficou na conversa e queria encontrá-la novamente e nunca mais, né? A terra engoliu a pessoa, né? Então, e fora disso também tem um site na internet chamado Viajantes do Tempo, né? Lá tem fotos reais, né? De pessoas no meio de outras, fora do contexto daquela época. Tem um contexto, por exemplo, de uma fábrica de aviões lá em 1944, nos Estados Unidos, uma mulher lá saindo do turno falando no celular, falando no telefone. Você vê perfeitamente que é um celular, né? Em 1944 não tinha celular, né? O radão era do tamanho do mundo, tinha que carregar nas costas, né? Rádio transmissor, transceptor, né? Para a pessoa falar e escutar, né? Então, tem esse site na internet, chama Viajantes do Tempo, né? Tem várias imagens que são de câmeras comuns, webcams e por aí vai, né? Vocês vão ver que coisa interessante, né? Mas eu recomendo vocês não ficarem aí procurando a gênero debaixo das pedras, né? E por aí vai, né? Enquanto uma pessoa acha que é uma gênero, hein? Sai beliscando os outros para ver se ele desaparece, né? Ô, Dilson, eu só não entendi, não sei se talvez eu não entendi a explicação. No caso lá do menino, né? Se é parente da mulher, a mulher reconheceu ele, não sei se falou assim, talvez eu tenha entendido, é um espírito. Mas, se ele aparecer no outro local, a pessoa via falar, é uma criança, aí ele é um agênero. É isso? É isso mesmo. Mas por que muda de nome? Porque apareceu para a mãe é espírito e apareceu lá no meio do povo é agênero. É porque a mãe sabia que ele tinha morrido, né? Os outros não. O quê? Fala, Deus. A mãe sabia que ele havia falecido. Os outros não. Não precisava ser agênero. Não precisava condensar mais o perispírito. Ah, tá. Vamos voltar um pouquinho, então, para essa pergunta da Edna, que eu acho que ela é bem esclarecedora.
Era o parágrafo antes do São Luís aí. Não nos parece que o louquinho de Baione deva ser considerado como um agênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou, visto ter tido sempre, para a família, o caráter de um espírito. Ó, é tipo assim, o meu pai aparece para mim, é um espírito, eu sei que ele desencarnou. Aí o meu pai sai daqui e aparece para algum de vocês aí que não conhece e conversa com vocês. Aí ele é agênere, porque vocês vão confundi-lo como um ser comum, como um ser humano comum. Então, quando ele aparece aqui para uma pessoa desconhecida, a pessoa vai tomá-lo como uma criança comum, encarnada, como se ele fosse encarnado. Bom, gente, retornamos aí, né? Retornamos aí. Se o Célio quiser concluir o raciocínio dele, ou se ele quiser esperar a Edna voltar, né? Eu vou... Eu espero. Espera a Edna, porque aí eu já vou inverter, em vez de ser aparecido. Vamos esperar a Edna, eu vou citar aqui. Não, foi... Isso do Célio foi muito esclarecedor, Célio, muito. Eu vou citar aqui, eu citei meu pai, mas eu vou citar aqui, ó, a nossa querida companheira de reuniões mediúnicas, a dona Dalva. Eu não a conheço. Não tenho nem foto dela, não sei como é. Se ela aparecer para a Regina, é um espírito. A Regina vai ver a mãe como espírito. O Célio vai ver a dona Dalva como se fosse uma senhora comum. E eu vou bater papo com ela. Quem sabe até tomar café com ela. É a Gênese. Ô, Célio. Para o Célio, ela é a Gênese. Tá certo? Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como é que a Regina vê a dona Dalva, mas eu tive a oportunidade de ver a dona Dalva e ela está mais nova que a Regina. Olha, deixa eu te falar. Com toda certeza. A Vilma quase normalmente via a dona Dalva. E um dia ela falou, gente, ela estava com um penteado, com uma coisa. Com toda certeza. Minha mãe adorava se cuidar, se enfeitar. Ela era muito cuidadosa, muito vaidosa, assim, de aparência. E ela era linda. Era linda. Quem a conheceu sabe quanto ela era bonita. Ô, Edna, você voltou aí, então o Célio estava te esperando aí. Pode concluir, Célio. Edna, eu citei o exemplo aqui, né, da dona Dalva aparecendo para a Regina e aparecendo para o Célio. É como se o seu Alcibiades aparecesse para a Edna sabe que é o pai dela que está desencarnado, ele é um espírito. O Célio não conhece o seu Alcibiades, não tem foto, nem sabe. Ele se apresenta para o Célio, bate um papo com o Célio, eu vou achar que é um homem comum, encarnado. Ele ali, para o Célio, ele é a Gênese. Para a Edna, ele é espírito. Tá e ele não se abença mais, não, né? Hã? Com a Gênese, ele vai ser mais abençado? Provável, né? Porque para parecer um ser humano, né? Para não assustar, para não assustar. Carne e osso, né? Agora eu entendi. Ô, Edna, eu vou te dar uma coisa que a mulher entende muito bem. É o seguinte, quando você vai para a cozinha fazer alguma coisa, você vai de um jeito. Quando você vai para uma festa, você vai de outro. Então, quando ele é a Gênese, é a mulher indo para a festa. Quando ele vai, é a aparição dele aparecer para o filho, para o irmão, para a mãe, para o pai, ele está indo para a cozinha. Tá bom. O que manda é a intenção. É complicado aprender tudo, né? O espírito tem vontade. Regina, você pode ler para nós até o final das perguntas, até a 16ª? Sim. Então, vamos lá. Nesse estado,
podem tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade? Sim, desde que podem desaparecer quando querem. 11. Têm eles um poder oculto superior ao do homem? Tem apenas aquele que lhes dá a sua categoria de espírito. 12. Tem necessidade real de alimento? Não, o seu corpo não é real. 13. Entretanto, o jovem de Londres, embora não tivesse um corpo real, foi com os amigos e lhes apertou a mão. O que aconteceu com o alimento ingerido? Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertaram? Compreendeis que o corpo desapareça? Por que não quereis compreender que também desapareça a matéria? O corpo do jovem de Londres não era real, pois se achava em Boulogne. Era, portanto, aparência. Dava-se o mesmo com o alimento, que parecia ingerir. Se tivesseis entre nós um ser semelhante, seria um mal. Seria antes um mal. Aliás, não é possível adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Não vos podemos dizer muita coisa. Tais fatos são excessivamente raros e jamais têm um caráter de permanência. Principalmente essas aparências corpóreas instantâneas, como o de Bayonne. 15. Algumas vezes, o protetor familiar toma essa forma, não dispõe ele das cordas interiores, ele as toca mais facilmente do que se estivesse sob forma visível e o tomássemos por um nosso semelhante. 16. Perguntam se o conde de Saint-Germain não pertenceria à categoria dos agêneres? Não, era um hábil mistificador. Muito interessantes, né? Todas essas respostas. Essa 15, não a compreendi direito. Aqui está falando que, será que ele poderia se tornar visível e invisível à vontade? Quer dizer, ele poderia ficar, hora aparece, hora desaparece? Ele falou que a resposta é desde que pode desaparecer quando querem. É o caso que aconteceu com o jovem lá em Londres. O jovem lá em Londres apareceu com seus amigos, apertou a mão deles e estava, né, numa aparência de que estava sentado ali comendo junto com eles. Mas era apenas um espírito que estava ali se manifestando. Se tivesse entre nós um ser semelhante, seria do bem ou do mal? Seria do mal, porque os bons, a gente sabe que os bons, eles não têm, né, essa coisa de aparecer, a não ser que se fosse, né, eles vêm somente por um trabalho, uma questão assim, de auxílio, de ajudar, né, mas não teria, eu não sei, mas aqui fala que ele não é possível adquirir grandes conhecimentos com esses seres, quer dizer, eles não têm grandes conhecimentos para serem espíritos elevados, né, espíritos puros. O familiar toma essa forma. Aí diz que não, né? Não, ele não dispõe, ele, das cordas inferiores. Seriam os órgãos, né, diz? Essas cordas interiores. Regina, não tem necessidade da pessoa plasmar um sistema digestivo inteiro, que é uma coisa complicadíssima, né? Só porque ela vai, vamos dizer assim, encher um saco com os amigos, né? É mais fácil ela plasmar um alimento fake, né? Um alimento falso. É bem mais simples, né?
Então, quando eles vão tirar fotografia de sorvete, eles não fazem de espuma, porque o sorvete derrete quando fica lá muito tempo sob as luzes da fotografia, né? Até fotografar tudo que tem jeito. Então, é a mesma coisa o espírito, não tem mistério nessas coisas, né? Obviamente, o espírito não precisa fazer um sorvete de espuma, ele faz de ectoplasma, né? Mas é igual o alimento, né, do jovem lá de Londres, né? Exatamente. É muito mais fácil plasmar um alimento que um sistema digestivo. O sistema digestivo é uma criação de Deus. O espírito não tem competência para isso, não. Né? E o espírito que teria competência para fazer uma coisa dessa não fará, né? O espírito superior não precisa disso, né? Exatamente. E pode fazer, né, outras coisas, mas não na aparência. Né? Luiz, manifestação. Usar a intuição. Gilson, esse material que você se referiu sobre o nascimento de Jesus, você disponibilizou lá no grupo? Sim, está o arquivo do Word com ele lá, você pode ler. Tá bom. Essa parte eu não coloquei, não cheguei nesse detalhe, mas até uma explicação relativa à operação de circuncisão de Jesus, ele arrumou. Tá? Né? Eu achei meio escatológico, então deixei de fora, mas está lá no livro. Né? Então, que acontece? E também tem um material da Revista Espírita de 1863, também relativo a aparições, tá? Que é uma pessoa que fotografa pessoas mortas, né? Seria, no caso, agênidos, né? Aparições que são agênidos. Né? Tá lá também no material que eu disponibilizei. Só para aproveitar aí, pessoal, leiam, são 5 páginas, dá para ler rapidinho. Não recebeu no e-mail, então, né? E o Gilson fez um trabalho muito bom. Ele triou várias matérias, né, várias revistas, os 4 evangelhos, né, do Rustem. Vale a pena ler. Tá? E salvar, pode guardar. Vamos pedir para o Célio, que está bebendo, para ele ler a explicação do Kardec aqui, né? Porque isso vai fazer muito bem para ele e para nós também. Dilson, eu tive que dar uma saidinha, parou aqui a história do jovem, não é isso? Isso. A Regina leu só as perguntas aí, né? Tá. A história do jovem de Londres, relatada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade, ou melhor dizendo, de dupla presença, que difere essencialmente daquele de que tratamos. O agênere não tem corpo vivo na Terra, tá certo, Terezinha? Eu te falei isso semana passada, você foi contra. Apenas seu perispírito toma uma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo, enquanto seu corpo dormia em Bolonha. Seu espírito, envolto pelo perispírito, foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Conhecemos um fato quase análogo. Enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa, embora sob uma aparência não tangível, assentando-nos a seu lado e com ele conversando. Certa vez nos viu em robe de chambre, em outras de paletó. Transcreveu nossa conversa e nos enviou no dia seguinte. Era, como não poderia deixar de ser, relativo aos nossos trabalhos prediletos. Ó, esse cara está vendo Kardec, né? Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos. Eis a nossa resposta. Não tenho necessidade disso.
visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Aí é a explicação do Dilson, né, do alimento lá, né? Quer dizer, o espírito Kardec falando com ele, diz, eu não preciso disso, porque eu não estou aqui em corpo, né? Corpo físico. Uma circunstância assaz bizarra apresentou-se nessa ocasião. Seja por predisposição natural, seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, e poderíamos dizer desde a infância, o fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Olha aqueles quadros do Kardec lá, né? Austero, né? Aquela personalidade, né? Bem rígida, né? Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza, de muita frieza mesmo. É, pelo menos, o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferente. Estávamos mais abertos, mais comunicativos, quase alegres. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Quer dizer, muito interessante, né? O Kardec está citando um caso com ele. Então, aquela imagem que nós temos dele é uma pessoa austera, mesmo, como ele diz, fria, né? Parece um cara carrancudo, né? Muito preocupado com as coisas. No entanto, ele, em espírito, lá conversando com a amiga, era mais alegre, mais solto. Sério? Oi? O Kardec era um grande pensador. O Chico Xavier quase não pensou. Quem pensou foi Kardec. Então, aquilo era natural nele. 24 horas pensando na doutrina espírita. Depois de 50 anos, né? Você... Era de pensamento mesmo, profundo. Foi muito serviço. Você, no seu livro, tem uma nota do pé de página, porque ela é muito importante, que dá uma bibliografia sobre a gente, não? Não tem, Dilson. Não tem. Então, vocês estão... Eu vou ler ela aqui. Lê então, Edna, faz favor. Lê a nota para nós. Eu vou ver se vai dar para me ler. Sobre os agêneres, Kardec deixou algumas páginas. Não dá para ler. Vê se lê, Walter. Aqui, ó. Que número? Número 1. Sobre os agêneres, Kardec deixou algumas páginas notáveis, além de que damos acima. Ela se encontra em 3 livros. A Gênese, capítulo 14, Obras Póstumas, Estudo sobre a Natureza de Cristo, e depois... Tá difícil, né? É só 2 livros. Coloquei 3, mas 2 livros. É isso aí mesmo, Deus? É muito nome, muito número. Eu vou ler então, gente. Ó, deixa eu ler. O Valtinho já leu, eu vou só continuar. A Gênesis, capítulo 14, no 36, 37 e 38. Na página 260, e na página 1 da 10ª edição da FEB de 1944. Idem, nos capítulos 15, no número 61 a 67, página 308 a 313. Idem. Tem nas obras póstumas, estudo sobre a natureza do Cristo, página 96 e seguintes, principalmente nos capítulos 8, 9 e a página 127 e 135. Agora tem uma nota do tradutor aqui.
Em todas as passagens, Allan Kardec deixa bem claras as condições gerais que marcam a apresentação dos agêneres. Por aí se vê que jamais poderia se aceitar a tese docetista, restaurada por J.B. Rustek, nota do tradutor. Tem mais uma aqui, né, mas ela não tem nada a ver, não. Ela está no amigo Herman aqui, então ela não pode misturar com isso, não. A número 2, tá? Então é isso. O que acontece? Ele chama atenção que a tese, a questão do agênero de Jesus, não, o Jesus não tem corpo, já é uma coisa que não foi o Rustek que criou. Isso já vem de muito tempo, chama-se docetismo, certo? Então, ele está chamando a atenção, o tradutor, sobre isso, né? E é só sobre isso que eu quero falar. Aí está aberta a palavra, qualquer comentário. É bom, se a gente quiser entender melhor, né? Quanto mais ler artigos sobre isso, melhor. Pois é bom, eu achei legal essa bibliografia. Quem quiser consultar, está aí, né? Está aí para procurar e buscar um conhecimento maior. Na verdade, foi aí que eu fiz aquele resumo, tá? Foi daí, buscar e daí que eu fiz esse resumo dessas coisas que o Kardec fez, né? E então, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma... Eu quero só perguntar, a Regina perguntou sobre o material que você tinha deixado, de 20 páginas. Que material que é esse? Ou eu me enganei? É só dos agêneres, né? Não, são 5 páginas. São 5 páginas. Ah, tá. Eu me enganei. Obrigada. São 5 páginas só, tá? Bom, gente, então, o Walter quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Tá muito bom. Ricardo, se você quiser... não adianta tirar o carro. Gente, então, eu vou pedir para a Renata essa prece de encerramento de hoje. Então, talvez a gente... Né? Renata, chega mais perto do microfone, que das últimas vezes que você fez a prece, eu não ouvi. Tá para escutar. Então, vamos lá. Vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em comum, para que possamos Isso mesmo. Para baixinho. em nossa vida, em nossos corações, em nossos cérebros, mas que principalmente possamos colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que se acham nossos desafios. Os esclarecimentos de Jesus possam chegar a todos. Pedimos por todos nós que as bênçãos de Jesus estejam conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores e nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Gente, boa noite, então, para vocês, ó. Boa noite. Boa noite. Jesus, Boa noite. nós todos. Boa noite, gente.